Bom, iremos resolver a questão 5.7. Bom, essa questão ela pede a corrente que passa no resistor de 6K. Aqui, ó. Bom, vamos fazer por superposição. Só lembrando, superposição, nós escolhemos ou uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente e analisamos o circuito. Bom, o que fazemos com as outras fontes de corrente e fontes de tensão? Com as fontes de tensão, nós passamos o fio, nós curto-circuitamos. E nas fontes de corrente, nós apenas abrimos o circuito. Bom, vamos agora considerar apenas a fonte de corrente de 6 mA. Então, temos o seguinte circuito. Podemos perceber que o R1 está em paralelo com o R2. Como são valores de resistência igual, seu paralelo basta dividir por 2. Então, vai ficar uma resistência no valor de 3K. Essa resistência de 3K vai ficar em série com esse resistor R3 de valor 6K, tendo assim o seguinte circuito. Bom, 6K e 3K estão em série, ficando um circuito assim. Note que R2 está em paralelo com a fonte de corrente, que por sua vez também está em paralelo com o resistor de 6K, que a gente quer achar a corrente. Então, nesse caso aí, basta a gente aplicar o divisor de corrente. Bom, o divisor de corrente, basta multiplicarmos a corrente total pela resistência oposta da do resistor que a gente quer saber a corrente, dividido pela soma das resistências. Então, temos aqui 6 mA vezes 9K, dividido por 9 mais 6K. Temos assim uma corrente parcial de 3,6 mA segundo. Importante também observar o sentido da corrente. Então, esse primeiro valor nós deixamos ele de lado agora. Vamos agora considerar a fonte de tensão 12 volts. Então, temos este circuito. Note que R3 está em paralelo com R4, note que R3 está em série com R4, que está em paralelo com R2. Então, ocorrerá um paralelo de um resistor de 12K com um de 6K. Bom, paralelo de resistor, nós multiplicamos os resistores e dividimos pela soma. Logo, vai resultar em um resistor de valor de 4K. Então, vamos ter este circuito. Mas por que estamos fazendo isso? A intenção é achar a corrente total desse circuito, para depois a gente encontrar a corrente que passa no resistor de 6K, que é o que a gente deseja encontrar. Pronto. Note que R1 está em série com R2. Então, a resistência equivalente desse circuito vai ser 10K. Sabemos que corrente é tensão sobre resistência. Então, a tensão aqui é 12 volts dividido por 10K, que é a resistência equivalente. Encontramos a corrente total no valor de 1,2 mA. Pronto. Com essa corrente total, agora nós voltamos ao circuito que a gente tinha antes com a fonte de tensão, para a gente
poder analisar a corrente que passa no resistor de 6K. Então, voltamos para este circuito aqui, ó. Note que a corrente de 1,2 mA, ela sai daqui, passa por R1 e quando chega nesse ponto aqui, ocorre uma divisão, porque R2 está em paralelo com R3 e R4. Então, usaremos o que? O divisor de corrente para achar a corrente que passa no resistor de 6K. Bom, como R3 e R4 estão em série, a resistência vai ser no valor de 12K, que vai ser a mesma corrente que vai passar lá no resistor de 6K. Então, basta multiplicarmos a corrente total pelo resistor oposto dividido pela soma. Logo, obtemos o valor de 400 microamperes descendo. Então, agora, como a gente já analisou todas as fontes de corrente, todas as fontes de tensão, nós podemos achar agora a corrente que passa no resistor de 6K. Bom, como a primeira corrente parcial foi o valor de 3,6 mA, 3,6 mA, isso, subtraímos o valor de 400 microamperes, dando a corrente total que passa no resistor de 6K, que é o que a questão pede, um valor de 3,2 mA.